vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo estojo, que pode ser usado também como uma nécessaire, super legal porque ele é bem espaçoso, dá pra você guardar várias coisas nele e também ele é muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, loja, o blog, tudo. E eu quero que você entre lá, entre principalmente no meu Instagram, tá bom? Já vai lá, já me segue lá e também já veja todos os meus produtos. Porque eu quero que você volte nesse vídeo e deixe no comentário qual é o produto que você quer aprender a fazer aí na sua casa, tá bom? Qual o tutorial que você quer aprender, para que no próximo vídeo eu venha trazer, né? Aquilo que você quer aprender, para que você faça aí na sua casa, que você venda para os seus amigos, venda aí na sua região, né? Ou pela internet, enfim, por onde você quiser. E você vai aprender a fazer porque eu vou te ensinar de uma forma bem fácil, bem simples, bem explicadinho e você vai amar, eu tenho certeza disso. Então, deixa o seu joinha nesse vídeo, já compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Uma vez por semana a gente vai ter um tutorial aqui no canal, então já se inscreve aí, já ativa o sininho, tá certo? Para você não perder nada. Então vamos ao passo a passo desse lindo estojo? Para esse nosso estojo box, nós vamos usar um pedaço de tecido que vai ser a nossa frente do nosso estojo. Esse pedaço ele tem a medida de 30 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento, tá bom? E nós vamos usar também um outro pedaço de tecido para ser o nosso forro. Esse pedaço tem a mesma medida do nosso pedaço da frente. Então, nós temos aqui um tecido principal e um tecido para forro, tá bom? No meu caso, eu escolhi o rosa de coraçãozinho para ser o nosso tecido principal e um branco que vai ser o nosso forro. Nós vamos usar também um pedaço de manta acrílica. Essa manta aqui é aquela R1 100, mas você pode usar a R2 100 também, que vai ficar legal, fica mais grossinho, mas fica bem legal também. Essa manta aqui, para quem não conhece, ela tem cola de um lado só, ó, deixa eu tentar mostrar para você. Esse ladinho é bem áspero, tá vendo? E esse ladinho, ele é mais fofinho, ó. Então, ela tem cola de um lado só. Além disso, nós vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido. Eu gosto de usar o mesmo tecido da minha frente do estojo, tá? Que seria esse aqui, no caso, que é o de coraçãozinho. Esse tecido, ele tem 6 centímetros de largura por 9 de altura, tá bom? 6 por 9. Esse tecidinho aqui, eu já até fiz aqui no meu vinco, né? Que nós vamos fazer ele virar um viés, né? Ele vai ser um viés que nós vamos usar na lateral, que nós vamos prender o nosso mosquetão, tá bom? Olha só, vai ficar preso o nosso mosquetão nesse nosso tecidinho aqui, tá? Mas esse mosquetão, ele é opcional, tá bom? Se você tiver, você usa, se você não tiver, você vai deixar só o tecidinho ali e não tem problema nenhum, tá bom? Isso aqui é opcional, só para dar um charme a mais na nossa peça. Além desse material, nós vamos precisar também de zíper. Eu vou usar aqui um zíper em metro, tá? Esse aqui. Eu vou usar o meu zíper em metro, porque eu quero usar esse cursor de coraçãozinho, que é muito fofo, muito lindo. Tá vendo? Ele tem 2 corações, é bem bonitinho. É um pingentinho, né? E eu quero usar esse cursor aqui, tá? Mas se você não tem aonde comprar esse cursor e o zíper em metro, você pode estar usando também o zíper normal, né? O zíper tradicional, aquele que a gente compra já prontinho, ele já vem assim, já vem na medida, né? Aí, no caso, compre o zíper de 40 centímetros, tá? Se você for comprar esse, e se você for usar esse daqui, aí você pode, né, medir no seu próprio tecido, deixa uma sobrinha ali para você poder costurar, poder colocar o seu cursor, né? E aí é mais fácil. Eu prefiro, ultimamente eu tenho usado mais esse zíper aqui de metro, que daí eu posso estar variando o cursor também. Então é isso, esse é o nosso material, é o que nós vamos usar para esse projeto. Agora eu vou pegar esse meu tecido
E vocês viram que a minha necessaire, ela vai ter um bordado aqui, com um nome. Então, eu vou lá na minha máquina de bordados, a minha bordadeira eletrônica, e eu vou fazer esse bordado aqui, tá? Eu vou trazer daí o meu tecido prontinho e explico o restante do passo a passo. Se você não vai fazer o bordado, você segue em frente aqui com o passo a passo, tá bom? Eu vou fazer o meu bordado e eu já volto. Então, agora vamos lá. Eu já tô com o meu tecido principal bordado, ele já tá na minha manta e eu já passei uma costurinha em volta pra prender o meu tecido, tá vendo? Uma costurinha reta, num ponto mais larguinho, não precisa ser um ponto muito justinho. E daí ele já prende o tecido ali na manta. E esse é o meu tecido de forro. Agora vem uma parte muito importante, presta bastante atenção, porque essa parte aqui é o que vai dar o acabamento bem legal na nossa peça. Você vai pegar o zíper, no meu caso é um zíper de metro, né? Mas você pode usar o zíper comum também. Eu vou pegar esse zíper, esse é o lado da frente, esse é o lado do verso do meu zíper. Eu vou pegar o meu zíper e eu vou colocar ele frente do zíper com frente do tecido, assim. E agora eu vou vir com o meu tecido de forro e vou colocar sobre tudo isso, fechando aqui, ó, como se fosse um sanduíchezinho, tá vendo? Vai ficar uma camada é o meu forro, uma camada é o meu zíper, que ele está de frente pro meu tecido principal. Ó, fica assim. Tá? E agora, eu vou passar uma costura aqui, com o meu pezinho de máquina para zíper, né? Eu vou passar uma costura aqui, prendendo esse zíper aqui, fechando isso aqui, tá? E eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Aqui, se você quiser alfinetar, fica a critério, tá bom? Eu geralmente só coloco as presilhinhas, né? Deixa eu colocar para vocês verem. Eu gosto de usar essas presilhinhas, que são tic-tacs, né? Eu chamo, né? Conheço aqui na minha cidade por tic-tac, não sei como que você chama aí na sua cidade. Mas é essa presilhinha aqui que a gente usa para fazer presilha de cabelo para criança. Então, eu vou colocar aqui só para prender, para segurar, né? Para deixar bem certinho no lugar onde eu quero. E aí, eu vou lá na minha máquina de costura reta, né? Vou colocar o meu pezinho de zíper e vou passar essa costura aqui bem rente ao zíper, tá bom? Já volto para mostrar como ficou. Já costurei o meu zíper, tá? Ó, já deixei ele costuradinho aqui. E agora vem o segredo. Essa parte é um pouquinho mais complicadinha para se fazer, mas dá para fazer tranquilo. A gente quer um acabamento perfeito, certo? Se você virar aqui, você vai ver que, ó, desse lado vai ficar bonitinho, desse lado que vai ser o avesso também vai ficar bem legal, né? Não vai aparecer linha, não vai aparecer costura, vai ficar bem bonitinho. Aqui depois a gente só vai rebater esse zíper aqui, né? Mas antes da gente fazer isso, a gente tem um passo bem importante, que é colocar esse zíper do outro lado, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, tem umas linhas aqui, uns fios. Você vai abrir isso aqui, tá bom? Ó, aqui tá a frente do meu tecido, aqui tá o meu forro, meu zíper que a gente acabou de colocar. Avesso do zíper, frente do zíper. Eu vou pegar o meu zíper e eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Como que eu faço isso? Eu junto ele aqui, ó. Ele tem que ficar frente do zíper com frente do meu tecido. Do mesmo jeito que é do outro lado, né? Frente com frente. Quer ver? Vamos fazer de novo, ó. Estava assim, né? Nós costuramos aqui, certo? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer. A gente vai pegar o nosso zíper e a gente vai trazê-lo para outra ponta, ó. Para outra ponta. Vai ficar frente do zíper com o meu tecido principal, frente com frente, né? E aqui o verso do meu tecido, meu zíper, né?
vai ficar pra cima, vai ficar assim. Entenderam? Ó. Tava assim. Tava assim. Quando você tirou da sua máquina de costura, tava assim. Você vai pegar o seu zíper e vai trazê-lo pra cá, juntando com a outra ponta, certo? E o forro, a mesma coisa, né? O forro que estava aqui, né? Essa parte você vai juntar aqui no seu zíper e traz junto aqui pro outro ladinho, certo? Vai ficar o quê, ó? Vai ficar o forro e o tecido principal, tá? Vai ficar assim. Aqui você toma cuidado para juntar, deixar bem certinho, tá vendo? Ó, essa parte aqui tem que ficar bem certinha, né? E juntar aqui também, ó, pontinha bem certinha. O forro acompanha o zíper e junta aqui do outro lado bem certinho também, tá? A gente tem que deixar tudo bem alinhado para na hora que a gente desvirar isso aqui, ficar bem certinho mesmo, tá? Se você costurar torto, na hora que você desvirar, ele vai ficar tortinho. Então, agora, eu vou colocar minha presilhinha aqui pra segurar, né, novamente. Vou prender tudo isso. Aí, eu vou lá na minha máquina de costura e eu vou costurar isso aqui, ó, tá? Vou passar uma costura aqui, tá bom? Deu pra entender, gente? Ficou claro? Ó, ficou o forro aqui e o tecido principal aqui. Olhando assim, parece que vai dar tudo errado, né? Mas não vai dar errado, tá? Quando a gente desvirar, você vai ver que vai dar bem certinho. Eu vou na minha máquina de costura, eu vou costurar isso aqui. E daí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então, ficou assim, meninas, ó. Ficou o meu forro e ficou o meu tecido principal e o meu zíper aqui no meio. Se você abrir aqui, você já vê, né, que deu bem certinho, ó. Ficou o nosso zíper aqui, o lado do avesso. Desse lado ficou o lado direito, né? Agora, eu vou colocar o meu cursor de zíper aqui, tá bom? Vou colocar o meu cursor, que eu vou usar esse daqui, né, que eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Mas se você colocou aquele zíper pronto, aquele que já vem com o cursor, então essa etapa você pula, tá? E daí você já passa pra frente, que a próxima etapa a gente vai desvirar essa peça e vamos fazer o arremate pra finalizar. Prontinho, já coloquei o meu cursor. Se você não sabe colocar cursor de zíper e quiser que eu te ensine, deixa nos comentários, tá bom? Que daí eu vou estar ensinando pra vocês. Agora, eu vou abrir, né, o meu zíper e eu vou desvirar essa peça, tá bom? Cuidado para não sair o meu cursor, né? Eu vou desvirar tudo isso aqui, tá? Vou jogar o meu forro pra dentro, ó. Olha só como que ficou, tá? Opa, deixa eu deixar um pouquinho aberto, senão sai o meu cursor. Ficou assim, por enquanto, né, a nossa peça, tá bom? A gente desvira assim só pra você ver mesmo que deu bem certinho, né, ó. Ficou bem legal, tá vendo? Ó, o acabamento aqui, ó, fica perfeito, né? Ó, você não vê, né, a manta, você não vê nada. Essa parte fica toda pra dentro, tá vendo? Fica bem legal. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai passar uma costura aqui, ó, tá? Aqui, bem rentezinha aqui, tá? No nosso tecido principal. Então, eu vou lá na minha máquina com o meu pezinho de zíper ainda e eu passo uma costura bem rente aqui, ó, tá vendo? Eu vou lá fazer essa costura e eu já volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, agora, a nossa peça já está assim, né? Nós passamos essa costura aqui, ó, pra rebater, né, a costura. Ficou bem certinho, ficou bem legal. Por dentro, né, ficou também assim. E agora, nós vamos desvirar essa peça, pra gente começar a fechar ela de vez, né, pra dar o formato do nosso estojo. Você vai virar a sua peça. E vai deixar o zíper no meio, tá? Arruma o forro, dá uma ajeitadinha aí. E você vai deixar o seu zíper no meio.
bom? E agora nós vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui, fechando essas laterais. Lembra de deixar o zíper aberto, porque você vai ter que desvirar a peça depois, né? Então, deixa ele pelo menos um pouquinho aberto para você conseguir depois desvirar essa peça, tá bom? Então, a gente vai fazer uma costura aqui, uma costura nessa lateral, e aí a gente já corta essas sobras de zíper que ficou, sobrinha de tecido, linha, o que ficou aqui a gente já deixa bem certinho, tá? Ah, e um detalhe que eu esqueci de comentar. Essa parte aqui é agora que a gente vai encaixar, tá? Então, você vai na sua máquina de costura, fecha isso aqui, passando uma costurinha na lateral, né? Que é o nosso viés, lembra que a gente fez o nosso viés? Então, você vai passar essa costura aqui, você vai dobrar e vai colocar por dentro, no rumo do nosso zíper. Tá vendo? Ó, o nosso zíper tá aqui, vou colocar bem no rumo para mim passar essa costura aqui. Se você for colocar o mosquetão, você já coloca o mosquetão aqui dentro e faz o mesmo processo, tá bom? Faz isso dos dois lados com os dois viés que você já deixou preparado. E aí, na sequência, a gente volta para dar continuidade. Aqui está, ó, ficou assim, tá? A gente passa uma costura, eu passei na minha Ultralock, mas se você não tem, não precisa, não faz mal, você pode fazer uma costura zigue-zague, você pode colocar um viés, é só para dar um acabamento mesmo, ó, só para ficar mais bonitinho, tá bom? E agora a gente vai fazer um quadradinho nas laterais. Você vai vir na lateral, você vai medir 4 centímetros. 4 centímetros contando da costura, tá, gente? Não é da borda, é da costura. Então, 4 centímetros contando da costura, vai dar aqui. E mais 4 centímetros daqui. Então, aqui. Aí, eu venho e fecho o meu quadradinho, tá? Mais 4. Você vai fazer esse quadradinho nos 4 cantos, tá? Nos 4. Então, 4 centímetros assim, 4 centímetros assim. E corta esse quadradinho, tá bom? Eu vou fazer no meu, já trago pra vocês. Feito isso, né? Nossos quadradinhos, ó, nos 4 cantos, você cortou. Agora, você vai abrir esse quadrado. Vai juntar, vai deixar ele retinho, tá vendo, ó? Tem que ficar bem retinho. E essa parte você joga pra baixo, tá vendo? Essa parte aqui, ó, fica contra o zíper, né? Fica pra baixo. E aí, você vai passar uma costura aqui, tá bom? Faz isso dos 4 cantos, né? Nos 4 laterais, você faz o mesmo processo. Só tem que ter certeza de que você tá costurando todos os tecidos, né? Quando você olhar assim, você tem que ver o seu tecido principal aqui também. Senão, você vai deixar ele pra fora, né? Fora dessa costura e não vai ficar legal, né? Então, arruma tudo aí, deixa bem retinho, passa uma costura aqui. Aí, eu vou passar também o overlock, né? O Ultralock aqui, pra dar o mesmo acabamento. Mas se você quiser, você pode passar só um zigue-zague ou colocar um viés, né? Fica ao seu critério. Eu vou lá passar minha costurinha e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, depois de fazer os 4 cantos, né? Eu passei na minha Ultralock, como eu falei para vocês, mas se você não tem a Ultralock ou a Overlock, você pode só fazer um zigue-zague ou você pode colocar um viés aqui, só para dar o acabamento, tá? Só para não ficar desfiando, não ficar feio. Feito isso, nosso estojinho já está pronto. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando, se inscreva também no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. E vai lá no meu Instagram, é @mundodotutu. O link tá na descrição do vídeo, vai lá e veja qual produto você quer aprender a fazer, o que você quer vender aí na sua cidade. Coloca aqui nos comentários para mim qual o produto que você quer que eu te ensine a fazer, que eu vou ter o maior prazer de te ensinar, tá bom? Um grande beijo para você, até a próxima, tchau, tchau!